O drama enfrentado pelos mais de 10 mil aposentados e pensionistas do Aeros ganhou contornos ainda mais trágicos e cruéis. O governo não cumpre a decisão judicial que determina o pagamento imediato daquilo que contribuíram para assegurar uma terceira idade com dignidade. São aproximadamente 23 milhões de reais mensais. A multa acumulada por descumprimento da sentença já passa de 2 milhões e 500 mil reais. É preciso afirmar que essa decisão judicial é do Supremo Tribunal Federal. O governo não cumpre e dá um péssimo exemplo. Mas ele fere mortalmente idosos que se dedicaram uma vida inteira a servir o país. Nós já viemos a essa tribuna inúmeras vezes, porque este itinerário que se arrasta desde 2006, os valores recebidos pelos aposentados do Aeros foram sendo depreciados, alcançando o patamar de 8% do valor devido. A média de idade do contingente de aposentados é de 72 anos. Desde 2006, mais de 700 dos beneficiários já faleceram. Faleceram sem que os benefícios a que tinham direito lhes fossem pagos. Diante da intransigência das instâncias governamentais, só restou aos aposentados recorrer à justiça. Mas o governo, em desrespeito frontal à própria Carta Magna, não cumpre a lei e nem a decisão judicial. Eu imagino a infelicidade destes pensionistas e aposentados do Aeros e a revolta que acalentam ao verificarem que a mídia nacional informa milhões desviados pelo Valério Duto, milhões de reais para os mensaleiros, no maior escândalo de corrupção dos últimos tempos no Brasil, o Mensalão, milhões de reais para a empresa Delta, milhões de reais no esquema Cachoeira, milhões do dinheiro público desviados desonestamente. E para os aposentados e pensionistas, resta o descumprimento de uma decisão judicial. Não há sensibilidade humana. Em 13 de julho passado, o juiz da 14ª Vara Federal de Brasília determinou: julgo procedente o pedido de condenação da União a indenizar os participantes e os dependentes titulares de benefícios dos planos de benefícios da Varig e da Transbrasil por omissão no dever de fiscalização e proteção dos participantes dos planos de previdência complementar. Aí, artigo tal, item tal, etc. Lei complementar. Indenização que consistirá em montantes individuais apurados nos termos declinados no tópico próprio, itens 140 a 142 desta sentença. Em 2 de agosto último, primeiro pagamento pós-sentença, a União não cumpriu a decisão judicial de pagamento imediato. Em 21 de agosto, no âmbito do Tribunal Regional Federal de Brasília, a União não conseguiu derrubar a sentença e o tribunal decidiu. Diante disso, uma vez prolatada, não há motivos para que a sentença não produza seus efeitos, frustrando mais uma vez justas expectativas de aposentados e pensionistas de perceberem a complementação de seus proventos após o julgamento do mérito da ação civil pública, aí o número da ação, na primeira instância, como decidiu a Suprema Corte, no agravo regimental, na suspensão liminar 127.2, em 14 de 4 de 2010. Isto posto, indefiro
o pedido da União. No dia 26 de agosto passado, o Tribunal Regional Federal de Brasília, registro no itinerário judicial, agravo regimental interposto pela Advocacia Geral da União, ao Pleno do citado tribunal, aguardando julgamento. 4 de setembro, segundo pagamento, mais uma vez a União não cumpriu a sentença que determina o pagamento imediato. Ao arrepio da lei maior, o governo não cumpre o que a justiça determina. A crueldade, nesse caso, tem requintes trágicos. É bom frisar que, num primeiro momento, o governo passou a ideia de que não recorreria e que atenderia à decisão judicial. Como se vê no relato que apresento, várias foram as decisões judiciais, porque o governo recorreu. Não cumpriu a palavra, recorreu, perdeu nas várias instâncias e não cumpre a decisão judicial. Péssimo exemplo aos brasileiros. Se o governo que tem poder, que tem recursos, que tem caixa, não cumpre uma decisão judicial, como se pode desejar que brasileiros possam cumpri-las? Ocorre que, diante dos fracos, o poder se impõe. Neste caso, é o poder que se impõe diante de idosos, aposentados e pensionistas, familiares de trabalhadores que aguardam o cumprimento agora de uma sentença judicial. Não se pede favor algum ao governo, não se pede concessão alguma, não se exige benesse alguma, não se está pedindo ao governo que cometa uma irregularidade, uma injustiça. O que se pede nesse caso é que o governo cumpra uma decisão judicial. A nossa solidariedade aos aposentados do Aeros, através do amigo Ivan de Curitiba, que mais uma vez nos pediu para que nos manifestássemos dessa tribuna em defesa dos direitos das famílias destes aposentados do Aeros.